Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é digno, Deus é soberano. Toda honra e toda glória é dada para Ele, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo, entre com alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos juntos, na mesma fé, na mesma concordância, segurando nas mãos aí, acompanhando a serva todo dia na palavra, na oração, no louvor. E Deus proverá aí nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Que nós venha diminuir e ele venha crescer mais e mais na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Já orei pelas suas vidas. Já orei pelos seus projetos, suas famílias, e já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo. E quando o Senhor está no controle de tudo, é tudo agradável ao coração de Deus. Amém? A obra é dele, a serva é dele, o canal é dele. Ele que colocou o canal na minha mão para me ministrar. Então, estou aqui fazendo a vontade do Senhor, que é levando a palavra dele no ID. A todos os corações, a todas as pessoas. Não faça acepção de pessoas. É para todos, não importa a sua religião. É para todos a palavra para ouvir, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é eficaz aos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus me dê graça nesta palavra. Aleluia. Hoje nós vamos para Isaías capítulo 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. E o refrão da palavra vai falar assim, que é o que vai falar na palavra. O Senhor te guardará. O Senhor te guiará. O Senhor te guiará. Amém? Isaías capítulo 48, versículo 17. E o versículo 17 vai falar assim. Nós vamos começar pelo versículo 17. O versículo 17 vai falar assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aprender aí com a palavra do Senhor, que é bem longa e eficaz, abençoada, gloriosa. Amém? A serva vai tentar falar menos e entregar aquilo que o Senhor colocou no coração dos meus irmãos. Amém? O Senhor é o guia do seu povo. Milhares de pessoas ao redor do mundo andam à procura de um guia que lhes mostre o caminho da verdade. A palavra guia significa acompanhar alguém para lhe mostrar o caminho. Guia é uma pessoa que orienta, aconselhar e dirigir um determinado grupo ou mesmo uma outra pessoa. Existe o guia turístico que orienta o turista, o guia de trânsito que orienta as pessoas no trânsito, o guia religioso que orienta um determinado grupo que
segue a sua religião, além de tantos outros tipos de guia. Porém, o Senhor Jesus Porém, o Senhor Jesus nos alertou e nos apontou qual o verdadeiro guia que devemos seguir, dizendo: nem vós chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 10. O Senhor Jesus Cristo é o nosso guia. O Senhor te guiará. Alguns estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam o Senhor te guiará. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Êxodo capítulo 13, versículo 21, Moisés escreve: E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Aleluia, glória a Deus, forte a palavra, hein? Vamos prestar atenção que o Senhor vai falar conosco. Em Êxodo capítulo 15, versículo 13, Moisés celebra o guia de Israel, dizendo: Tu com a tua beneficência guiaste este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Aleluia, glória a Deus. Números, capítulo 10, versículo 31. Moisés fez um pedido ao seu cunhado, Obabe, dizendo: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olhos nos servirás no deserto. De olhos no deserto nos servirás. Moisés não estava dispensando a ajuda humana de um guia que conhecesse a geografia daquela região desértica. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Israel é exortado a lembrar-se do seu guia, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Eu vou repetir Deuteronômio, meus irmãos entenderem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Israel é exortado a lembrar-se do seu guia, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar,
para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Olha aí, o Senhor provou Moisés. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 12. A Bíblia afirma que só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. E em Neemias capítulo 9, versículo 12. Neemias relembra o Senhor como o guia do seu povo, dizendo: e os guiaste de dia e por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Glória a Deus, aleluia, forte. Em Salmo 5, versículo 8, o salmista se dirige ao guia de Israel, dizendo: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. E em Salmo 23, versículo 3, Davi diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Em Salmo 25, versículo 8 e versículo 9, o salmista diz: que bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. E em Salmo 23 e em Salmo 27, versículo 11, o salmista pede ao Senhor, dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pelas veredas direitas, por causa dos que me andam espiando. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte, hein? Em Salmo 48, versículo 14, lemos: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Forte, hein? Glória a Deus. Até a morte. E no Salmo 139, versículo 24, Davi ora ao Senhor, dizendo: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Aleluia, glória a Deus, forte, hein, meus irmãos, esta palavra hoje. Aleluia. Em Isaías capítulo 48, versículo 17, a Bíblia afirma: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. E em Isaías capítulo 58, versículo 11, o profeta Isaías escreve: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cuja água nunca falta. Olha o que o Senhor faz com esse sedento. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Mateus capítulo 23, versículo 10, Jesus Cristo disse, forte, hein? Nem vós chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E em João capítulo 16, versículo 13,
Jesus ainda nos fez uma promessa, dizendo: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o que a serva está fazendo aqui. Estou anunciando os poderios de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo escreve: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia! Olha forte, vou repetir. Romanos capítulo 8, versículo 14. Paulo escreve: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Em Apocalipse capítulo 7, versículo 17, o apóstolo João escreve que o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Vou repetir. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. O apóstolo João escreve que o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia! Santo é o Senhor, forte, esta palavra falou comigo. Acredito que falou com você também em nome de Jesus. Vamos continuar, vamos para a conclusão, que é o resumo da palavra. O que você não conseguiu entender na palavra, o resumo explica. Preste atenção. Deus é o nosso guia desde o nosso nascimento. O salmista reconheceu esta verdade, dizendo: por ti tenho sido sustentado, desde o ventre tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Salmo 71, versículo 6. E o próprio guia de Israel nos assegura. O próprio guia de Israel nos assegura isso, dizendo: e até a velhice eu serei o mesmo, ainda até as cães em vós. Trarei eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vós guardarei. Vou repetir aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, para não ficar confuso, amém? Deus é o nosso guia desde o nosso nascimento. O salmista reconhece esta verdade, dizendo: por ti tenho sido sustentado, desde o ventre tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti continuamente. Salmo 71, versículo 6. E o próprio guia de Israel nos assegura isso, dizendo: e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos trarei, eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vós guardarei. Isaías capítulo 46, versículo 4. Até aqui. Meus irmãos, entendeu? Ele fez
Ele levou, Ele trouxe e Ele levará para sempre. Estamos nas mãos dEle. Que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu. Ele está dando essa garantia. Ele nos juntou, Ele nos salvou, Ele nos escolheu, Ele nos deixou e Ele vem nos buscar. E Ele o levará. Forte, né? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Que palavra gloriosa, né, meus irmãos? Ele assumiu. Ele falou, eu vou, mas vou preparar lugar e voltarei. Para tirar deste lugar. E levar para onde Ele está. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, entendeu? Então, para você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você entendeu a palavra? Você quer confessar agora? Você vai ali no cantinho particular com Ele. Você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida, salva-me, minha casa e minha família. Eu e minha família serviremos ao Senhor. O que é servir? Andar em obediência, nos estatutos, no Evangelho, guiado por Ele. E deixa Ele te usar da maneira dEle. Te segurar na tua mão, te levar, te trazer, te direcionar. Glória a Deus, é mais firme. A gente tem mais confiança, porque nós temos um guia, o guarda fiel. Amém? O convite é para você que saiu da presença do Senhor também. Volta, filho, volta, filha. Vem depressa. Não deixa para amanhã, você tem que fazer hoje. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Amém, meus irmãos? Você vai compartilhar esta palavra com outras pessoas? Guarde como diamante no seu coração, porque um dia você vai precisar dela. Medita nela e envia outras pessoas que você conhece. Grandes coisas o Senhor vai fazer na vida daquela pessoa. Porque você creu, acreditou e teve fé que o Senhor iria fazer na sua e na vida dele. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.